Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Bem-vindo a mais um culto digital, um culto online. E neste domingo, nós estamos aqui reunidos para louvarmos, glorificarmos o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de começar este culto com uma leitura do livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4:32 diz: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Este trecho do livro de Salmos me lembra que, apesar de estarmos fisicamente separados, ao longo dessas semanas, eu tenho visto, através dos comunicados, né, dos grupos sociais, que nós estamos unidos em um coração e uma alma. É muito difícil, realmente, guardar a fé distantes uns dos outros, mas temos provado que a gente está resistindo bem. A gente tem mantido, não é, unidos, em o coração e a alma. Temos os mesmos sentimentos uns pelos outros, oramos uns pelos outros. Quando um adoece, nós oramos e intercedemos e sentimos o pesar, a preocupação, a dor das pessoas. Então, estamos unidos, apesar dessa provação em que passamos. Então, vamos começar este culto agradecendo a Deus, porque Ele tem permitido esta unidade, apesar da adversidade. Ore comigo. Santo Deus, muito obrigado, porque esta pandemia veio na hora em que nós temos a tecnologia que permite ligar um para o outro, ajudar um ao outro, que permite estarmos de certa forma perto um do outro, pegar um carro e socorrer um irmão, fazer uma transferência e ajudar alguém, poder mandar uma mensagem, uma foto ou um áudio, Deus. Te agradecemos por esta bênção que temos. Agradecemos porque a igreja está resistindo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com aqueles que estão primeiramente fracos na fé. Que ao longo desses dias tem se abalado e tem se distanciado, Pai, da convivência e da comunicação. Por favor, fica com estes também. Fica com aqueles, ó Pai, que estão doentes com o Covid-19 ou outra enfermidade. Afofa o travesseiro desses e ajuda eles a terem alívios. Pedimos, ó Pai, também por aqueles médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem que estão, ó Pai, à frente desta pandemia, Senhor, dando as suas próprias vidas em todas as partes do mundo, para que outras pessoas possam viver. Abençoa esses, Pai, em tudo o que eles precisarem. Protege suas vidas. Te oramos e te agradecemos no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Um bom culto a todos e que o nosso Deus seja louvado e exaltado e toda a glória seja dada a Ele unicamente. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro, está dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro, está dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tu, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tu, vale mais que eu.
Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a nudez, ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Somos povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. A paz de Cristo a todos. Nossa reflexão hoje da ceia do Senhor está no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 a 42. Vamos ler. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: "Sente-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou ele a Pedro. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E retirou-se outra vez para orar. "Meu pai, se não for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade." Tudo tem um porquê e o consentimento de Deus. Era necessário que Jesus fosse crucificado para que nós hoje possamos ter salvação e perdão dos nossos pecados. Ele, na ocasião, estava triste e angustiado, mas era a vontade do Pai que ele passasse por aquele sofrimento. Eu ainda não sei o porquê de nós estarmos passando por esta pandemia, mas eu acredito que tem um propósito para Deus. Espero que nós possamos passar esta prova no Senhor e logo nós nos encontraremos e estejamos fortes em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de entrar em tua presença, Senhor Deus, e agradecer a imensas maravilhas feitas em nossas vidas. Pai, fica com cada um, Senhor, nesse momento, nessa pandemia, que possamos, Pai Santo, passá-la e enfrentá-la
com o teu Filho Jesus, dando sabedoria, disposição e, acima de tudo, Pai, proteção para nossas vidas. Abençoa a tua amada igreja, que ela é viva e eficaz e que nós possamos cada vez mais buscar a Ti e a teu Filho Jesus em nossas vidas. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom dia, irmãos, boa noite. Queria dizer que estou com bastante saudade de todos e vamos fazer a reflexão da oferta agora. Queria que abrisse nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Da multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua, mas todas as coisas que lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço que vendiam e depositavam ao pé dos apóstolos. Vamos dar um pulo agora para o capítulo 5, a partir do versículo 1, que é a história do Ananias e da Safira, né? No versículo 1 diz assim: Mas certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Dizendo então a Pedro, a Ananias: Por que encheu de Satanás teu coração? Por que mentiste? Disseste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço do terreno. Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formastes esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levando-se os moços, cobriram-no e, transportando para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro: Diz-me, vendeste portanto aquele terreno? E ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Entraram-lhe os moços, acharam-na morta e levaram para fora e sepultaram ao lado do seu marido. Sobreveio um grande temor de toda a igreja, e todos os que ouviam estas coisas ficaram surpreendidos. Então, vamos analisar um pouco do contexto histórico daquela época, né? Os irmãos estavam vendendo suas propriedades para que os outros não passassem necessidade. Os irmãos estavam passando por alguma dificuldade
e os outros vinham e faziam uma partilha dos seus bens, né? Vendiam suas propriedades para poder que ninguém passasse de fato real necessidade. E isso eles não eram coagidos a vender seus terrenos, vender suas propriedades. Eles faziam uma oferta de livre, espontânea gratidão. Eles faziam isso por gratidão. E Deus julgou o casal porque eles não apresentaram o valor correto da sua propriedade. Eles quiseram enganar a Deus, não é verdade? E o valor total da venda do terreno. O erro deles foi esse, não ter falado a verdade. Então, irmãos, que nós possamos fazer nossas ofertas como os irmãos daquela época, com generosidade, com gratidão, com o coração cheio de alegria. E que nós possamos ter consciência de nossas ofertas para não errarmos como Ananias e Safira. Então, possamos estar ofertando de coração limpo a Deus. E você pode fazer sua oferta através de uma transferência bancária, de um depósito, ou até mesmo solicitando que um dos diáconos vá até sua casa e recolha sua oferta. Tá certo? Vamos orar a Deus, que possamos ter uma ótima semana e que essa pandemia passe rápido e que em breve estaremos juntos novamente. Oremos. Pai Santo, obrigado porque Tu és maravilhoso e Tua graça nos basta, Senhor Deus. Fica, Pai, com cada um, com os nossos irmãos que estão passando por certa dificuldade, que estão enfrentando esse vírus, que esse distanciamento não possa abalar a fé de cada um, possamos estar confiantes na Tua palavra, Senhor Deus. Nos abençoa, nos dá uma semana de paz e tranquilidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te oro e te agradeço. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Bom dia, amados, paz de Cristo. A palavra de hoje, mais uma vez, se encontra na carta em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Gostaria que você lesse comigo esse texto e vamos meditar nessa palavra. Versículo 17, Paulo escreveu dizendo: Nisto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometendo toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24 e último: e vos revestis de novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão
procedentes da verdade. Paulo, ele inicia o capítulo 4, mais uma vez falando sobre unidade, que nós vimos com Bill a semana passada. Em seguida, no texto que Bira leu a semana passada, ele diz que Jesus, ele distribuiu dons aos unidos à igreja. E qual é a finalidade deles ter distribuído os dons? Para fortalecimento e edificação do corpo, dos unidos. E nesse texto, Paulo agora ele muda um pouco. Ele traz agora à tona o assunto santidade. Ele diz que os unidos devem viver uma vida diferente da vida do mundo. Ele chama atenção agora à santidade da igreja. É uma marca forte, além da união, da unidade, da doutrina. A santidade é uma marca importante da igreja de Cristo. E ele começa no versículo 17, dizendo algo que me fez pensar, me forçou a pensar. Ele diz: nisto, portanto, digo no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos em entendimentos alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado-se insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometendo toda a sorte de impureza. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesses versículos é que no versículo 17 Paulo diz que não devemos andar como andam os gentios. A palavra andar, Paulo aqui na carta em Efésios, ele repete 8 vezes. Então é forte essa palavra de Paulo aqui em Efésios. Ele chama atenção o caminhar do cristão. E eu parei, amado, e pensei, realmente, o nosso caminhar como cristão tem que ser diferente do caminhar do mundo. Quando andamos como o mundo anda, é horrível, é feio, é um mau testemunho que damos. E eu parei e pensei em alguns pontos da minha vida. Eu gostaria que você pensasse também. Como está o seu caminhar no mundo? Como está o meu andar no sentido de viver? Andar aqui significa vida prática. Como está o seu caminhar, o meu caminhar no trabalho? Os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, o que têm visto e ouvido de nós? Realmente condiz que nós somos diferentes do mundo? As nossas palavras, as nossas atitudes, nossas brincadeiras é diferente da do mundo? Dentro do nosso próprio lar, como os nossos têm nos visto? Os exemplos que nós damos para os nossos filhos, nossas esposas e esposos, nossos parentes, realmente eles têm visto a luz de Cristo brilhar em nós? Ou será que muitas vezes não temos atitude igual a do mundo? E Paulo diz, eu testifico, ele fala algo forte no caminhar. E uma coisa que me chama a atenção é que ele diz que não devemos andar como os gentios andam, o mundo anda. E o que é que leva o mundo a viver uma vida desenfreada de pecado, como nós vivíamos no passado? Ele diz nesses versículos, ainda no 17, na parte B, 18 e 19, que é a falta de entendimento, de conhecimento de Deus, que faz com que as pessoas, com que o mundo ande, ele chama aqui de dissolução, numa vida desenfreada de pecado. Ele usa alguns termos como, ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento. Ele usa a palavra aqui, insensíveis, eles são no pecado, cometendo toda sorte de impureza. Ele usa a palavra avidez, uma palavra forte para viver, para quem vive no pecado. É uma vida desgarrada no pecado. O que leva a isso? O que leva o ser humano a estar tão distante de Deus? Ele diz aqui que é a falta de conhecimento, de entendimento de Deus. Não é entendimento e conhecimento de Deus no sentido doutrinário, conhecimento da palavra, mas da intimidade com o nosso Deus, da santidade do nosso Deus. O mundo vive na vida de libertinagem porque não tem intimidade com Deus.
Mas isto não faz ninguém inocente. É um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A falta de conhecimento íntimo de Deus não leva ninguém à inocência. Porque há dois agentes que são responsáveis por essa falta de entendimento e de conhecimento íntimo de Deus. Quem é que está por trás dessa falta de entendimento? Primeiro Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz o primeiro agente responsável por essa falta de conhecimento íntimo de Deus. Ele diz no versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o primeiro agente responsável pela falta de conhecimento íntimo de Deus é Satanás. Ele diz o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Eu entendo que é Satanás. E o que é que ele faz? Qual é a finalidade dele? Ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega a mente das pessoas para que eles não venham conhecer a luz do evangelho. Porque quem faz o ser humano transformar a vida e ser uma nova criatura é o conhecimento do evangelho. É conhecer Cristo, é Jesus. Então Satanás ele anda no mundo cegando o entendimento dos incrédulos, onde outrora também éramos cegos. E isso faz com que as pessoas se tornem escravas do pecado e vivam uma vida oposta à santidade de Deus. Vivam uma vida de libertinagem, porque no final das contas ele quer levar as pessoas para o inferno. E qual é, irmão, o segundo agente responsável por não conhecer a Deus? E nesse texto que nós lemos, no versículo 18, eu vejo algo aqui que é responsável também. E não é mais Satanás. Quem é? Ele diz: obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ignorância, falta de conhecimento de Deus. Olha o outro agente, dureza do seu coração. E o responsável por ter o coração duro não é mais Satanás. Somos nós mesmos. O coração duro cega o nosso entendimento de Deus. Um coração duro fica brindado às coisas de Deus. Um coração pedificado fica insensível às coisas que agradam a Deus. E eu paro mais uma vez para trazer esse ponto. Eu já fiz esse autoexame do meu coração. Agora eu gostaria que você fizesse do seu. Como está o seu coração? Você é uma pessoa que tem um coração mole, amolecido, sensível, ou você é uma pessoa de coração insensível, de coração duro? Qual é a sua e a minha atitude quando precisamos exercer o perdão? Qual é a minha e qual é a sua atitude quando precisamos exercer o amor? Se exercemos o amor como Cristo o amou, isso prova que o nosso coração é igual ao de Cristo. Mas se guardamos raiva, ira, mentira, todas essas práticas, na próxima semana o nosso irmão Mozart vai tratar. E são esses pecados que fazem endurecer o nosso coração. Se você tem alguma pessoa para perdoar e ainda não perdoa, isso é um sinal que o seu coração ainda está endurecido. Se você precisa amar alguém, se você precisa perdoar alguém e você não consegue, isso ainda é um sinal de coração duro. Então, ter o coração duro, eu entendo que Paulo, quando fala aqui, é um dos responsáveis para sermos insensíveis, para não conhecer o nosso Deus. Irmão, e qual é o segredo para vivermos uma vida santa? Uma vida diferente da do mundo. Não andar como o mundo. Primeira coisa que ele fala aqui é conhecer a Deus. É ter uma vida íntima com Deus.
é ter um relacionamento íntimo com esse nosso Senhor. E através de quê? Como eu posso ter esse relacionamento íntimo e esse conhecimento do nosso Deus? Para que eu venha ter um coração mole, para que eu venha ter uma atitude diferente da do mundo. Ele diz, além de conhecer a Deus, ter esse conhecimento, através de que nós aprendemos a conhecer a Deus? Nos 2 versículos seguintes, no versículo 20 e 21. Ele diz, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido nele e fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, eu entendo no que Paulo está dizendo, que para eu ter um conhecimento íntimo de Deus, eu preciso aprender com Jesus. Olhar para a vida de Jesus é aprender a conhecer a Deus. Olhar as atitudes de Jesus quando ele estava aqui na terra, como ele agiu com as pessoas que levaram ele para a cruz, como ele agiu com aqueles que atacaram ele todo o tempo. Eu vou aprender a conhecer a Deus através de Cristo. Jesus, Paulo aqui levanta Jesus como o primeiro exemplo de viver uma vida santa. O primeiro alvo que você precisa e eu alcançar e mirar é Jesus. Você tem feito isso em sua vida? Quem é o seu alvo? A quem você se inspira para ter uma vida santa? Às vezes fazemos isso olhando para outras pessoas e nos decepcionamos. Mas Cristo é o nosso alvo. Ele nos ensinou. Ele nos ensinou a ser santos, a ser parecido com Ele. E aonde é que nós aprendemos de Jesus? Através dos evangelhos. No versículo 21, ele diz, se é que de fato o tendes ouvido, veja a questão do ouvir, e nele fossem instruídos segundo a verdade em Jesus. Através da palavra de Deus, através do evangelho, da leitura da palavra, nós passamos a conhecer a Jesus. E ele diz que, se é que de fato vocês forem instruídos, e falar em instruções, a igreja de Cristo, nós somos abençoados nessa instrução. Deus nos abençoou com grandes professores da palavra. Temos oportunidade a semana inteira de ser instruído por esse Jesus e aprender desse Jesus. Através das pregações. Quando você for à igreja aos domingos, quando voltarmos à nossa vida normal, saia de casa para ouvir a palavra. Temos o culto de oração, temos os pequenos grupos, temos o estudo na segunda-feira excelente com o nosso irmão Bill. É forma de aprender de Jesus. É através da palavra, da instrução, do evangelho genuíno de Jesus que é ensinado. Nós temos essa ferramenta em nossas mãos. E para terminarmos, irmãos, Paulo diz outra coisa bem interessante nesse texto, que é mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. No versículo 22 ao 24 ele diz, no sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. No versículo 24 dele, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E ele termina aqui, ele dá um ponto nesse último versículo, ele para, que esse versículo 24 eu entendo que é uma introdução para o próximo versículo. Mas ele diz algo interessante que eu gostaria de chamar a atenção. Ele pede para nós despojarmos do velho homem. O que é se despojar? Tirar a roupagem velha. Tirar os trapos que nós usamos quando éramos do mundo. E esses trapos, que nomes poderemos dar a esses trapos, essa roupagem velha? Pecado. A prática do mundo. A forma desenfreada que vivemos como hoje o mundo vive. Mas sabe uma coisa, irmão, que eu penso e imagino? Às vezes tiramos essas roupagens novas quando entramos em Cristo, mas não jogamos fora. Em alguns casos, procuramos novamente no lixo esses trapos e nos vestimos novamente.
práticas do mundo, hoje ainda me assola. Algumas vezes eu me pego pegando algumas dessas peças, desses trapos do mundo, querendo se vestir de novo. E Paulo está dizendo, se despoje, jogue fora, não use mais isso, porque não pertence mais a gente. Mas eu confesso que algumas vezes eu tenho trazido esses trapos. E você? E ele diz, em vez de nos vestirmos de novo, ele diz que devemos nos renovar. Renovar, ele diz aqui no versículo 24, e vos revistais, ou seja, se revestir do novo homem. Então, tirar a coisa velha e colocar coisa nova. E essa coisa nova é Jesus. É as práticas do Evangelho, é a vida santa que o mundo precisa ouvir de nós. Precisa ver em nós. Irmãos, e para realmente agora fechar essa mensagem, há duas passagens que eu gostaria de ler em João, capítulo 8, que reforça aquele ponto que eu trouxe do conhecimento de Deus. Veja o que ele diz em João, capítulo 8. Primeira passagem, ele diz no capítulo 8, versículo 31 e 32. Veja como o conhecimento de Deus, são duas coisas que eu gostaria de trazer sobre o conhecimento íntimo de Deus. Ele diz, versículo 31 e 32, capítulo 8. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vos permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja agora o que ele diz no capítulo 17, João capítulo 17, versículo, deixa eu me encontrar, João capítulo 17, versículo de 1 a 3. A oração sacerdotal que Jesus fez, diz algo sobre o conhecimento de Deus no começo. Ele diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes confiastes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna, presta atenção no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Deus, ter o conhecimento de Deus, versículo capítulo 8, ele diz que nos liberta. E ter o conhecimento de Deus, vamos ter a vida eterna. Como está o seu conhecimento de Deus? Como está a sua vida íntima com Deus? Reflita sobre isso e que na próxima semana nosso irmão Mozart continua falando sobre esse assunto de santidade. Que Deus possa abençoar e que essa palavra possa entrar no seu coração como já entrou na minha. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom final de semana. Que bom estarmos aqui louvando a Deus. Queremos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Que bom estarmos aqui louvando a Deus. Queremos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso,
tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Cante, Deus, venha nos abençoar. E o quê? E que esta união nunca falte para nós. Vamos lá? Deus abençoar e que esta união nunca falte para nós. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Foi um prazer, nesse momento, terminar essa adoração ao nosso Criador e gostaria de ler o Salmo 103. O versículo diz o seguinte: Bendigo o Senhor a minha alma, bendigo o Senhor todo o meu ser, bendigo o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, o rei Davi, nesse Salmo, ele mostra a importância de nós reconhecermos todo o nosso ser, reconhecer o nosso Criador. E no versículo 2, no final, ele fala algo importante, que não devemos esquecer de forma alguma as inúmeras bênçãos que vêm de Deus. Então, que possamos, ao longo de nossa semana, reconhecer Deus em nossa vida, em nosso dia a dia. Vamos terminar com uma oração. Santo Deus, mais uma vez obrigado pela honra e privilégio que temos de nos dirigir à Tua presença. Perdoa, por favor, nossas falhas e nos ensina, Senhor, a reconhecermos a Tua mão em cada momento de nossa vida. Que a gente não esqueça nenhuma de suas bênçãos e cada vez mais possamos ser gratos por Ti. Obrigado por Teu grande amor e é em nome de Cristo que mais uma vez te oramos, Senhor. Amém.